Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Amém. Igual o pastor Aristides, né? Vou tirar a máscara, nós estamos distantes aqui, porque eu estou com... ou eu uso a máscara ou uso o óculos, pastor Aristides. Embaixo eu fico pensando, meu Deus, não estou enxergando. Eu vou pedir a vocês, por gentileza, que estejam assentados, por favor. Uma das maiores virtudes do cristão é ser grato, a Jeane. A gratidão, ela é tão importante que se você pegar algo que seja pequeno e você for grato a ele, a gratidão vai fazer com que aquilo cresça, com que aquilo aumente. Então, em primeiro lugar, nossa gratidão ao Eterno, por sempre nos conceder essas oportunidades que são ricas. Agradecer pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Para quem não sabe, o pastor Wagner foi meu professor quando no meu bacharel em teologia da FAITEL. Acredito que o pastor Aristide, não sei, me parece que também estudou, né, bacharelou nessa instituição. O pastor Wagner, o pastor Eliel Gabi, a pastor e a Cláudia eram professores ali. Então, minha gratidão, o meu carinho especial pelo pastor Wagner e toda a sua família. E gratidão pela vida do pastor Aristide Vieira, um amigo já de um bom tempo. Como ele falou, tive o privilégio de pastorear a filha dele, a Cássia, e também o esposo dela, o Alessandro, né? E uma gratidão, uma alegria poder estar compartilhando aqui com o pastor Aristide. O pastor Aristide já justificou, daqui a pouco ele vai ter que sair, tem um compromisso, né? E agradecer pela vida dos coordenadores da UIATSE, na pessoa da Jeane, que me convidou, e claro, né, quando ela fez o convite, ela me falou do pastor Moisés, cadê ele? O pastor Moisés está ali, né? Eu não conheço o pastor Moisés de muito tempo, não. Conheci ele quando ele me convidou. Na verdade, ele permitiu, através de um convite, para eu estar ministrando na escola dominical ali, numa congregação que eu pastoreei também, no ano 2000, que é a congregação Novo Mundo, especificamente Vila Cubas. E gratidão a Deus pela vida dessas pessoas, tá? E também uma alegria por rever a vereadora Noêmia Rocha, firme sempre na rocha, né? Maravilha. Então, a todos os demais, Deus abençoe. Queridos, quando a Jeane ela me fez o convite, me formulou o convite para estar com vocês, ela falou que era uma reunião, departamento que trabalha especificamente com as crianças, a parte infantil da nossa igreja, e ela me mandou um cartaz, não me foge a memória, com algumas figuras ali, e ali está abordando alguns tipos de emoções que as pessoas sentem, que nós sentimos. E eu achei muito interessante falar sobre isso, achei oportuno, na verdade, não só interessante, oportuno e necessário falar sobre isso, falar sobre questões emocionais. Eu até fico feliz porque hoje a gente já está podendo falar sobre isso abertamente nas igrejas, que eram coisas que tinham um certo tabu. Parece que falar de emoção estava fugindo da nossa espiritualidade, fugindo da nossa crença, fugindo da nossa fé. Na realidade, a emoção faz parte do ser humano. Agora, o importante é o que você vai fazer com elas, o que importa é isso. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um adoecimento global em virtude de que as pessoas têm as suas emoções, mas não conseguem lidar com elas. É simples assim, tá, queridos? É muito simples. Então, também, falar da Andréia, que maravilha. Eu falei, olha a Andréia aqui, gente. A Andréia é uma das alunas do meu curso. Bem rapidinho, eu prometo com vocês aqui, eu vou acelerar ali depois. Nós já temos aqui Isabela, né? Isabela está ali aposta. Ela falou, fique esperto aí que eu estou com um papel aqui na mão, então eu vou ficar esperto. Quando eu estava no Brasil, eu atuava na área do direito, principalmente aqui em Curitiba e Minas Gerais. Então eu fui embora de Curitiba em 2012,
Tá? Eu atuava na área do direito, aí eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá nos Estados Unidos, eu comecei mais a fazer aconselhamento pastoral, e eu deparei com a mesma situação do Brasil, ou com a mesma situação de todos os demais países, que é o problema da ansiedade, o problema da depressão, e esse mal que está assolando aí, que é assustador na verdade. Como eu não podia exercer o direito ali nos Estados Unidos, eu falei, não, mas então o aconselhamento eu posso exercer. E na época surgiu uma grande necessidade, porque o índice de filhos de americanos, o índice de filhos de brasileiros, né, brasileiros que vão para os Estados Unidos, filhos de brasileiros que nascem ali, tem muito problema de ansiedade, e o índice de suicídio também é muito grande entre os americanos. Então surgiu essa necessidade e eu acabei migrando um pouco, uma vez que eu não podia exercer o direito, eu migrei então para o desenvolvimento, para a saúde emocional. E para mim foi muito bom, porque eu pude ajudar muita gente, mas você não faz ideia da quantidade de pessoas que eu consegui ajudar ali nos Estados Unidos. Para mim foi muito bom. Eu fui um dos poucos pastores brasileiros que deu aula em universidade nos Estados Unidos. Para mim foi uma porta muito grande. Quando eu retorno dos Estados Unidos em 2020, especificamente mês de fevereiro ou de março, não foge a memória, que eu retorno para o Brasil, as coisas já não estavam muito legal, então eu não quis mais retornar à área do direito. Então eu decidi desenvolver mesmo a questão das emoções, como você administra tudo isso. E eu acabei, eu já tinha trazido dos Estados Unidos e implantei aqui no Brasil um instituto chamado Instituto Blue, né, que já é uma coisa muito maravilhosa, que é o Azul, a gente explica tudo sobre isso. E eu ofereço alguns cursos, dentre eles eu ofereço um curso de psicanálise clínica, exatamente isso, toda essa dinâmica, esse processo que a gente tem aí. E a Andréia é uma das minhas alunas. O ano passado, Deus me deu graça, com toda essa problemática de pandemia, eu consegui formar mais de 80 terapeutas no Brasil, espalhado aí, pessoas que estão ajudando pessoas, trabalhando com pessoas, alguns foi para a área de criança, outros adultos, outros velhos, e assim sucessivamente. E este ano nós estamos aí na iminência de formar mais de 100, o que nós queremos fazer isso. Essas pessoas, elas serão suportes para os seus pastores, para as suas lideranças. Tá? Então hoje a minha área é a área que eu atuo hoje, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu gostaria de pedir o nosso nobre e querido irmão que está na mídia, né? Bom, agora acho que é eu que comando aqui, né? Vamos ver. Seria isso ou não? Isso, agora a partir daqui sou eu. Então, gente, vamos verificar aqui. Vamos partir agora desse pressuposto aqui. Ó. Eu coloquei aqui o workshop Sobrevivendo ao Século XXI, porque desde os Estados Unidos eu comecei a trabalhar com isso, porque eu percebia a dificuldade que os pais tinham já de lidar com seus filhos. Mas aqui eu posso chamar de dificuldade, a dificuldade que os pais tinham de lidar com seus filhos. Hoje eu não utilizo a palavra dificuldade. Para mim, a dificuldade no meu vocabulário não existe. No meu vocabulário de terapeuta, de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, ela não funciona. A dificuldade é a pessoa que não sabe fazer. A partir do momento que ela aprende a fazer, não é mais dificuldade. Tá? Então, a dificuldade era muito grande. Só para vocês terem uma ideia, que a gente já está trabalhando a questão de emoções. Eu fui procurado por um pastor nos Estados Unidos que ele não aguentava mais no EMA, não aguentava mais, já tinha feito de tudo, aconselhamento com os pais, com os filhos, reunião com departamentos e não conseguia mais lidar com essa geração. Quando eu digo a geração, eu estou falando aqui do bebê que acabou de nascer até a puberdade, até os 21 anos, quando se concretiza, que se matura o que nós chamamos do nosso lobo pré-frontal, que é o cérebro unicamente humano, aquilo que nós temos, que leva-nos a termos um raciocínio bem lógico. Tá? Veja que interessante. E aí ele pediu para mim o que eu poderia fazer, então eu decidi dar uma aula para era mais ou menos assim, na faixa de 10 a 13 anos. 10 a 13 anos. Aí eu fui dar aula, eu entrei na sala para dar aula para eles, uma turma enorme, e a hora que eu entrei ali, eu fiquei assustado, muito assustado. O coordenador deles, ele gastou aproximadamente, pasmem vocês, ele gastou aproximadamente 15 minutos, eu tinha 50 minutos de aula,
E ele gastou 50 minutos, ele gastou 15 minutos para tentar fazer aqueles adolescentes ficar um pouco quietos, a fim de que eu assumisse a escola. Só para vocês entenderem a dificuldade aqui dos pais, dos pastores, dos educadores de lidar com esse serzinho. Então aqui você viu, então eu coloquei ali, ó, sobrevivendo ao século XX, conflitos de gerações. A Noêmia falou sobre isso. Hoje é mais recorrente. Quando eu fiz estágio na vara da família, que a coisa já era complicada. Eu estou falando de quando isso aqui? Eu estou falando de 2010, 2011. Então agora a situação está muito mais recorrente. Então hoje, praticamente, essa geração estão deixando os pais loucos. Não mais louco aqui bem no sentido, tá? Figurativo. Estão deixando os pais neuróticos. Os pais já não sabem, é claro, nós não estamos aqui generalizando que são todos os pais. Mas há uma porcentagem enorme, uma porcentagem muito grande da quantidade de pais que estão de fato neuróticos e eles não conseguem lidar com as emoções dos seus filhos. Eles não conseguem lidar. E aí começa a aparecer um monte de problemas na vida dessas crianças, e esses problemas na vida dessas crianças, esses tipos de emoções, acabam afetando diretamente os seus pais, que também não sabem lidar com esse tipo de emoção, e nós estamos vivendo o quê? Um verdadeiro conflito, uma verdadeira guerra. Com a pandemia, isso acentuou de maneira extraordinária. É cruel o que está acontecendo no Brasil, especialmente no mundo. Só para vocês terem ideia, no Brasil hoje, a cada 49 segundos, uma pessoa pratica suicídio ou tenta o suicídio. E a área de crianças já com problemas de depressão, de ansiedade na adolescência, acentuou de maneira gigantesca. Então, o que fazer com tudo isto? Então, hoje, por exemplo, eu fico feliz que vocês estão aqui, vieram, já ouviram, as pessoas que me antecederam vão me ouvir um pouco agora, e eu tenho certeza que você vai voltar mais calibrado para o teu exercício, o exercício da tua função, tá? O mais importante você já tem. Daqui a pouco eu trabalho um pouco mais sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai ler um texto daqui a pouco, no momento exato. O mais importante, você tem na mão um manual que trabalha todos os tipos de temáticas, de dinâmicas que você pode imaginar, estão aqui, tá? Então, o mais importante nós já temos. O que mais nós temos, pastor Listino? Nós temos a fé. Nós vivemos dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se esperam. Então, nós precisamos colocar isso em prática. Então, veja, diante disso, de sobreviver, quando eu digo sobreviver, gente, é porque de fato não estão vivendo, as famílias hoje não estão vivendo. Quando aparece na mídia, não importa, lá no YouTube, não importa se no Instagram, não importa se no Facebook, uma família equilibrada, daqui a pouco ele está com 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e ele mostra que de fato a família dele está super equilibrada. O mais, as famílias estão muito desestruturadas. É uma coisa que chega a ser assustador, muito desestruturada. Então as famílias, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Então hoje, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pegar um texto de que Jesus falou, de que ele veio para dar vida, mas não foi sobrevivência, ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância aqui é em todos os sentidos. Daqui a pouco nós vamos pegar o conceito de saúde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deu para nós. Então, se você for verificar, se você for pegar conceito de saúde baseado na Organização Mundial da Saúde, todo mundo está doente, não é? Todo mundo está doente, foi o que Freud disse. Freud disse o seguinte: quando o ser humano atingir a idade de 21 anos ou 25 anos, quando ele termina a maturação do seu cérebro humano, ele se torna neurótico, psicótico ou perverso. E nós estamos vivendo exatamente essa sociedade. Sociedade de pais neuróticos, filhos neuróticos, sociedade de pessoas psicóticas ou sociedade de pessoas perversas. A Noêmia falou um negócio, não é assustador não. E quando isso atinge a seara que nós participamos, as coisas ficam ainda muito mais complexas. Agora, a questão maior é,
As pessoas estão procurando um bode expiatório, ou procurando alguém para ele colocar a culpa, e aí a gente começa a culpar desde o diabo. É o primeiro que leva pancada, viu, Moisés? Então vamos começar culpando o diabo. Então a gente coloca a culpa no diabo. Quando a gente percebe que a gente ora e determinadas coisas não acontecem, como por exemplo, parece que os cristãos estão frustrados, porque já faz mais de 2 anos que estamos orando e a pandemia não foi embora. Por incrível que pareça, eu tenho irmãos na fé que diz que ele não quer nem mais ser cristão, porque se isso de fato valesse alguma coisa, então as orações de milhões de cristãos no mundo inteiro teria feito com que a pandemia desaparecesse. Então a gente fica procurando um bode expiatório, a gente fica procurando alguém para a gente colocar a culpa de todo esse estado emocional que as pessoas estão vivendo. Aí a gente fica procurando. Então a gente diz que o culpado é o diabo. Depois a gente fala assim, não, a culpa é dos pais. Inclusive tempos atrás, eu escutei um pregador dizendo que a culpa dessa geração ser como ela é hoje, é culpa dos pais. Então agora já não é mais do diabo, agora é dos pais, né? E agora os pais ficam procurando em quem colocar a culpa, e às vezes a culpa é em quê? A culpa é na igreja que não tem um dispositivo, ou seja, não tem um mecanismo, não tem ações, não pressupõe ações para que isso seja pelo menos amenizado, tá? Daí a pouco não é mais o diabo nem os pais, agora já não é mais a igreja, mas pode ser o pastor, que o pastor não tem visão para trabalhar na época da informática, na época da tecnologia, na época do Zoom, na época do Meet. Então, pasmem vocês, faz uma pesquisa para vocês verem quantas igrejas fecharam, porque na pandemia eles não conseguem trabalhar de forma online. Seu pastor não consegue lidar nem com o celular. Então é um conflito terrível, a gente fica procurando em quem colocar a culpa. Depois a culpa é do governo, tá? E depois não, a culpa não é do governo, mas a culpa é de quê? A culpa é da tecnologia. Então a gente fica procurando. Pessoal, pense bem nisso. Hoje, se vocês pegarem essa chave e levar para vocês, eu já vou estar satisfeito. Qual é a chave que eu quero liberar para vocês hoje? É que a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente se livrar de um problema é identificar ele. Então não adianta, tem que identificar. Por exemplo, eu vou conversar com a irmã Arli. A primeira coisa que eu preciso identificar é qual o problema que traz desconforto emocional para ela. A partir do momento que eu descubro o que está causando desconforto emocional para ela, eu peço para ela esquecer daquilo, porque ficar lembrando daquilo não vai resolver o problema, não vai resolver. Ficar brigando com o filho, ficar tentando matar o filho, chamando o filho de diabo, de satanás, de encarnação, não sei das quantas, não vai resolver o problema. Então, achei o problema, encontrei a origem do problema, o que é que eu vou fazer? Vamos colocar o problema de lado, então eu coloco o problema aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou em busca de uma série de ações para que eu possa resolver aquele problema. Por que isso funciona? Quanto mais eu gasto energia com o problema, mais eu fico sem energia, eu fico esgotado. Ficando esgotado, eu não tenho luz, eu não tenho insight para conseguir a resolução das coisas. Daqui a pouco eu sou mais um que vai começar a tomar medicamento. Eu começo com um medicamento, começo com 2. Pasmem vocês, eu estou tratando clientes que tomam 30 medicamentos por dia. Eu deixo o problema aqui, então eu crio uma série de ações, e essa série de ações vai fazer o quê? Trabalhar a minha mente, para que esse problema que eu tenho seja resolvido. Então o que é que nós estamos criando, Noêmia? Nós estamos criando, vereadora Noêmia, o governo, a igreja, os pastores, vocês que estão aqui, nós estamos procurando criar mecanismos de mudanças, mecanismo de transformações. Nós estamos procurando o quê? Ações que justificam tudo isso. E a partir do momento que você faz isso, primeiro, diminui a tua carga emocional. O que precisamos hoje é isso: diminuir a nossa carga emocional. Diminuir a carga emocional, você já se sente mais tranquilidade. Quer um texto bíblico? Lembra do profeta que estava irado contra o rei, e ele não conseguia nem profetizar, não conseguia nem sentir a presença de Deus, não conseguia nem escutar a voz de Deus. E o que ele fez? Para diminuir a tensão, para diminuir toda aquela forte emoção de ira contra o rei, ele pediu que alguém
lhe cantasse uma música, pediu que alguém lhe trocasse uma harpa. Veja, existem várias maneiras de se acalmar esse estado emocional. Então o harpista veio, tocou uma música e ele se acalmou. O estado emocional dele foi diminuindo aquele nível, chegou no nível tranquilo e ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Então é assim que funciona, tá? Então nós estamos vivendo isso aqui. Gente, já que nós vamos trabalhar a questão de emoções, Giane, você vai desculpar, eu não vou conseguir chegar nem a milima parte do que eu poderia falar e dar para vocês hoje, tá? Mas eu preciso começar disso aqui para vocês entenderem. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu lembro eu posso falar minha idade aqui, viu? Não, eu só vou perguntar a idade para a mulher, gente, pelo amor de Deus. Deixa ela com uns 20 anos dela, 18 anos, 25, eu posso falar. Hoje eu estou com 53 anos, tá? 53 anos. Já na minha época, eu escutava o meu pai dizendo assim, daqui a algum tempo vai surgir uma nova geração. Gente, você tinha que esperar 25 anos, 30 anos para chegar uma geração, você ficava maluco, ficava ansioso para chegar uma nova geração. Hoje, uma geração, ela está surgindo, está aparecendo a cada 10 anos, só para vocês terem uma ideia. No ano de 2010 surgiu uma nova geração, que é chamada geração Alfa. Essa geração, ela é tão complicada, tão complexa, que os psicólogos, os comportamentistas, pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano, de preferência os psiquiatras que mais trabalham isso aqui, eles chegaram até, existem mais de 150 estudos, e eles chegaram à conclusão que eles nem sabem o que tem na mente dessas crianças. Não consegue ainda, vai ter que esperar eles crescerem um pouco para poder entender. Agora, se esses caras não entendem, imagina os pais. Imagina os líderes de crianças que vão trabalhar com eles. Se o camarada que estuda computação, se o camarada que estuda neurociência não está conseguindo entender, imagina os pais. Então a gente vira um verdadeiro conflito, e é muito conflitante. É muito conflitante. Então a partir daí vai surgindo aqui uma série de coisas que são realmente perturbadoras. Daqui a pouco a gente acrescenta mais sobre isso. Então vamos ver aqui falando de tecnologia, então vamos lá, vamos ver se funciona mesmo. Olha, não é que funciona? Gente, por favor, ria, relaxe, tá? Tranquilo. Veja, aqui eu tenho algo importante para começarmos a trabalhar. Veja que ali embaixo, se vocês olharem aqui, lá embaixo está a dinâmica 1, mas eu nem vou trabalhar essa dinâmica hoje com vocês, porque a gente precisa manter um pouco de distanciamento e o nosso horário já está bem avançadinho também. Se eu for fazer essa dinâmica aqui, eu vou gastar uns 10 minutos, mas é uma dinâmica extraordinária, Noemi, que é uma dinâmica que é onde eu descubro qual é o estado dessa pessoa e se ela de fato tem condição de trabalhar naquilo que ela está trabalhando antes dela passar por um outro treinamento. Isso é muito importante, porque hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com esse tipo de captação. Então vamos lá, esse camarada ali, o nome dele é Carl Gustav Jung. É um camarada que eu gosto muito dele por causa da didática dele. Um sujeito que deu uma contribuição enorme para a medicina, contribuição enorme para a neurociência, uma contribuição enorme para mim, que estudo neuroteologia. Daqui a pouco explico para você a diferença entre teologia e neuroteologia, tá? O que o Gustav Jung disse? Ele disse assim, ó, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então vamos lá, a primeira coisa que precisamos entender, nós que somos educadores, que trabalhamos com os filhos dos nossos irmãos, precisamos entender que estamos trabalhando com alma. Precisamos entender que se nós aceitamos, não foi tarefa. Gente, eu sou o cara que mais odeio no sentido aqui, tarefa, nunca gostei de tarefa. A professora falava assim, essa aqui é a tarefa, eu já virava um monstro. Não, eu queria tarefa, eu quero desafio, quero tarefa não, eu gosto de desafio, a nossa mente gosta de desafio. Então, o nosso Deus, o Eterno, nos desafiou a cuidarmos do departamento mais importante da igreja, e eu provo isso. Quer que eu vou provar para vocês,
que o departamento mais importante da igreja não é o departamento de idosos. O departamento mais importante da igreja não é o departamento de missões, não é o departamento de jovens. É bom, é importante, é necessário, o departamento mais importante da igreja é esse aqui, quando se trabalha com criança. Já vou explicar para vocês, tá? Então, você está trabalhando com alma humana, então nós somos desafiados a trabalhar com pessoas, a trabalhar com seres que também têm sentimentos e emoções, assim tanto quanto nós. Sabe qual é a grande problemática? Eu converso com pais que levam os seus filhos adolescentes para eu atender, eu converso com eles, eu percebo o quanto eles desprezam os sentimentos e emoções de seus filhos. Isso é cruel, irmãos, isso é cruel, tá? Eu não estou fazendo a transferência de toda essa problemática para os pais, mas infelizmente os pais, eles ignoram, e alguns chegam até a falar para mim, eles não sabem disso. Eles não sabem disso. Em outras palavras, eles não têm sentimento, eles não têm emoções. Daqui a pouco eu vou provar para você. Vou provar para você quando eu trabalhar aqui, o que nós chamamos de mundo intrauterino, eu vou mostrar para você como eles têm. E vocês vão entender isso. Então vejamos. Então Carl Gustavo diz, ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana, só porque você vai trabalhar com pessoas que de fato têm os seus problemas, têm as suas emoções, e você precisa estar pronto, precisa estar preparado, inclusive emocionalmente, para lidar com isso. Pai precisa estar emocionalmente preparado para cuidar de seus filhos, sim ou não, gente? Isso aqui eu chamo até como a linguagem dos jovens aí, né? É show de bola esse negócio. Antigamente não podia nem falar estranho, né? Show de bola. Hoje a gente pode, né? Ô, glória, né? Pô, show de bola, pastor Wagner, não importa, gente boa. Show de bola é uma linguagem. Então, beleza. Como eu não vou poder fazer a dinâmica com vocês aqui, então eu vou dar um toque aqui para frente, para a gente correr. Isabela, estou de olho em você, viu? Você não vai levando essa placa aí não, por favor. Então vejam, para nós continuarmos isto, daqui a pouco eu vou entrar num texto bíblico que a gente vai fazer um fechamento bem legal e nós vamos levantar um clamor hoje. Eu vou explicar para você qual a diferença entre orar e clamar, tá? Então vamos lá, veja, um casal ansioso pela chegada do primeiro filho procurou um senhor velho sábio. E a pergunta dele foi o seguinte: mestre, a partir de quanto tempo eu devo educar o meu filho? E o mestre sabiamente responde: 100 anos antes de nascer. Que loucura. Comecei a educar um filho 100 antes de nascer. Quando eu ouvi essa expressão, eu não acreditei muito e ignorei. Depois que comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, eu trouxe de volta isso, porque isso aqui eu escutei há muitos anos. Eu trouxe de volta, comecei a trabalhar isso e entrei na mente desse autor e descobri o que ele queria dizer. Ele estava dizendo aqui que o meu filho hoje é resultado de quem? É resultado do meu avô, do meu tataravô, é resultado da minha raiz genealógica, Noêmia. Nós não vivemos colocando culpa em Adão, nós somos mestres em colocar a culpa em Adão. Chegamos até a falar do pecado original, e alguns chegam a dizer que o pecado original foi Adão que cometeu. Então ele disse, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, ele pecou, ele se vira. E significa o quê? Que o pecado de Adão, ele veio proliferando toda a raça humana e vai continuar, não é isso? Então está aqui. Os meus filhos são resultados da história da minha raiz genealógica. Eu preciso entender isso. Estude, pegue isso para você ver. Não tem como mudar isso. Só muda quando você decide quebrar isso. Por exemplo, se houver nessa família, nessa raiz genealógica, se houver, teologicamente os pregadores, teologicamente as pessoas falam de maldição hereditária, eu não utilizo esse termo, eu utilizo o termo de transferência genética. Na verdade isso é uma transferência genética, não é propriamente uma maldição, é uma transferência genética. Então veja, então a partir do momento que eu percebo que há uma transferência genética ruim, má na minha família, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar
aquilo, e é possível quebrar, é óbvio que é possível. Tem como você parar aquilo, na tua descendência, na tua geração especificamente. É possível fazer isso. É necessário fazer e precisa fazer, e principalmente nós que somos cristãos. Então aqui ele está falando que a educação do filho tem que começar há 500 anos, ou seja, a história das minhas duas filhas é a história de toda a minha raiz genealógica. Porque nós estamos falando de quê? Repetição de padrão. Você pode verificar, o pai casou e separou várias vezes, a mãe casou e separou várias vezes. Veja o histórico familiar, gente, é muito simples. Olha o histórico familiar, repetição de padrão. Quer ficar assustado? Uma pessoa doente emocionalmente vai atrair quem? Outro doente emocionalmente. Então uma pessoa emocionalmente doente casa com a outra pessoa emocionalmente doente e torna o quê? Duas pessoas emocionalmente doentes. Eles têm relação e têm filhos, vão nascer filhos emocionalmente doentes. Repetição de padrão. Nós estamos falando de quê? De emoção, de sentimento. E nós precisamos entender isso, e a partir do momento que você entenda, coloca na tua cabeça, nós somos cristãos. Nós somos cristãos, coloca isso. Você não deve curvar a tua cabeça. A partir do momento que você curva a tua cabeça, deixa eu te explicar aqui, eu sou descendente de judeu. Por que judeu não se curva? Ele não se curva porque ao curvar, você condiciona o teu cérebro a ser escravo daquilo. E Jesus, ele não falou que nós somos escravos de nada, absolutamente nada. Então quer que eu te desafio? Se você perceber que existe um tipo de emoção estranha na tua família, levante a tua cabeça, não aceita aquilo e muda aquilo. É chamado de ressignificar. Biblicamente é a mesma coisa. Ressignificar é mudar o significado. Foi ruim até aqui, a partir daqui melhora. Foi transferência genética até aqui, a partir daqui é transformação, a partir daqui é mudança. Afinal de contas, nós não pregamos que nós servimos um Deus que é poderoso, nós não servimos um Deus que pode todas as coisas, não servimos um Deus que era ontem, hoje e para sempre. Isso é ação, isso é atitude. Então a gente vai trabalhar a questão de emoção. Veja como é que a gente fica emocionado já, né? Igual a Andréia, né? Gente, eu achei interessante, eu estava fazendo um workshop, Moisés, e o workshop, eu ia trabalhar a ansiedade. Alguém colocou lá, mas já estou ansiosa para chegar a hora. Falei, Jesus, tem misericórdia, meu Deus do céu. Eu falei, não fica assim não, que a emoção dessa aí não é boa não. Aí eu coloquei ali, ó, você vai pegar Jesus Cristo, por exemplo. Então veja o que ele nos ensinou. Eu prefiro estudar Paulo, João. Eu digo, irmão, eu tenho uma grande consideração por Paulo, eu tenho uma grande consideração por Marcos, tenho uma grande consideração pelos apóstolos, mas as palavras deles não substituem de Jesus, nunca. Tem gente que ele tem mais consideração por Paulo do que por Jesus. Eu não. Eu já começo a acompanhar Jesus desde o dia que ele nasceu. Desde o dia que ele nasceu, até o dia que ele foi, daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso, daqui a pouco, até o dia que ele foi levado ao templo. Depois dali, quando ele apareceu, e o ministério dele, eu quero saber isso, o que esse homem falou, o que esse homem ensinou, o que ele fez, como ele agiu, como ele se procedeu, como ele guardava as suas emoções, porque eu preciso aprender com ele. Afinal de contas, ele diz que ele é espelho, ele é o nosso espelho, é o nosso modelo. Isso, irmão, na PNL é chamado de modelagem. O que é modelagem? Eu vou explicar para você agora o que é modelagem. Eu vou ficar, viu, Jeane? Presta atenção nisso aqui, pega o código, viu? Eu vou ficar aqui um pouco perto da Noêmia. Perto assim, Noêmia, aqui tá bom, né? Então eu vejo que a Noêmia é uma pessoa que prosperou muito na vida. Isso não é nem ambição, nem ganância, nada. E eu fico pensando, eu vou estudar a vida da Noêmia, porque eu quero exatamente aquilo. Então, a Noêmia prosperou, candidatou a vereadora, lembro na época,
Parece que na época a gente estava dirigindo a igreja lá no Diadema, e ela está no 4º mandato. Então, o que eu quero fazer? Eu quero modelar isso da Noema. Tem como? Eu pego todo essa, a gente chama de bioalinhamento, né? Que é você pegar quando você pega o histórico dessa pessoa, e eu simplesmente, praticamente, copio aquilo dela. Eu faço uma modelagem. A partir do momento que eu faço aquela modelagem, eu começo a prosperar na minha vida a área que era da Noêmia, que eu gosto e quero também. Sabia disso, gente? É isso. Se a gente fizer essa modelagem de Jesus, as coisas são diferentes. Se a gente fizer essa modelagem de Jesus, as coisas mudam. Mas às vezes a gente não faz essa modelagem. Por que a gente não faz? Porque a gente começa a pensar, vai que eu modelo isso e vem mais um monte de coisa, e eu não estou muito afim de carregar isso que Jesus carregou. Então nós temos ali, o que Jesus fala sobre família, sobre emoções. Aí eu coloquei mais 2 pessoas, que depois vocês quiserem estudar, para vocês que trabalham com crianças, gente, por favor, isso é muito interessante. Uma terapeuta francesa, estou estudando muito ela agora, a mulher é extraordinária, chamada Françoise Doutor. A Françoise Doutor, ela disse que não precisa 100 anos para você educar filhos, que você precisaria de 50 anos, eu já estava achando muito tempo, 50 anos para eu educar os meus filhos, a fim de que ele possa ter emoções, mas as suas emoções são emoções boas, emoções positivas. Depois da Françoise Doutor, surgiu um outro camarada que eu sou apaixonado por esse camarada, que é o Donald Winnicott. O Donald Winnicott, ele se diferenciou de todos os médicos pediatras da sua área, da sua época, sabe por quê? Porque ele começava a atender as crianças que estavam com problemas orgânicos, problemas físicos. Atendia, dava o medicamento e mandava embora. Um dia ele disse, para lá, alguma coisa está errada, porque 1 ano depois, os pais trouxeram os filhos com o mesmo problema, e eu vou ter que dar o mesmo medicamento. Entenda isso aqui, vai olhando o que é emoção, daqui a pouco a gente chega lá. O que ele fez então? Decidiu, antes de fazer um exame, de dar um diagnóstico sobre a doença orgânica daquele ser, a doença física, ele precisava entender o contexto social que aquela criança estava inserida, começando aonde? Da sua matriz. Quem é a matriz, gente? A matriz é a mãe. A mãe é a matriz. O bebezinho sai grudado com um negócio estranho na barriga dele e da mãe. Como se chama o nome disso? Gente, vou falar bem alto aí. Gente, eu acho que vocês não almoçaram não, eu não almocei ainda, viu, gente? Já estou aqui, diz que vai ter um jantar depois, não vai não. Parece que estão assim igual eu, fraco assim, meu Deus do céu. Cordão umbilical. Então o Donald Winnicott começou a trabalhar e percebeu um negócio profundo, de que os sintomas físicos daquelas crianças não era nada mais, nada menos do que reflexo do seu estado emocional ou das suas emoções. E ele agora começa a trabalhar de forma diferente. Esse sujeito revolucionou a pediatria da época. Revolucionou. Então é assim que funciona, gente. É assim que funciona, isso é muito importante, para que você tenha uma vida saudável, tanto mental quanto física, também a saúde da tua família. Por exemplo, vamos falar de pandemia. Alguém disse assim, meu Deus, nessa pandemia aquele homem virou Satanás, o cara virou o demônio. Eu já tive pais falar para mim, meus filhos são um bando de demôniozinhos em criação, em processo de crescimento.
Aí eu falo, não era que ele se tornou um demônio, ele já era um demônio, só que um demônio mais sofisticado, porque ele podia sair, tomar a cachaça dele, a cerveja dele, podia sair para atrair a sua mulher, isso aqui no mundo mais lá fora. Hoje ele não está com mais restrições, então ele vira um monstro. Imagina você pegar um pai, uma mãe e uns 5 bichinhos, né, como diz o baiano mineiro, né, que são os piazinhos aqui no Paraná, os piazinhos, deixa junto aí, irmão, 1 ano, para vocês verem a bagaceira, como diz o baiano, a bagaceira que acontece. Daqui a pouco você não sabe quem é pai, quem é mãe, nem quem é filhos, e o pau quebra solto, gente. Se essa família for uma família emocionalmente estruturada, eles vão dizer assim, puxa vida, estar junto é bem menor do que estar fora. Foi o que aconteceu comigo e com minha família. Quanto tempo faz que a minha filha está trabalhando em home office? Quase 2 anos? Gente, eu tenho uma filha de 27 anos, está lá em casa, trabalha em home office. Gente, você não faz ideia de como foi bom, o quanto nós crescemos. Nessa pandemia, foi o ano que eu mais cresci espiritualmente, o ano que eu mais cresci emocionalmente, o ano que eu mais cresci financeiramente, foi nessa pandemia. Olha que coisa tremenda. Hoje você vai sair daqui um pouco maior do que você chegou. Amém, gente? Então vamos lá, vamos ver se eu corro aqui. Está meio longe ainda? Mãe Jesus amado. Mas vamos lá. Olha agora, gente, olha isso aqui. Vocês desculpem, eu gosto de falar meio assim, tá? Falo assim, meu pastor é meu maluco, meu doido. Não, eu sou bem normal. Normalzinho. É igual os pais chegam e falam assim, doutor, meu filho está assim, assim. Eu falo, deixa isso é normal. Sério? Eu falei, claro que é. Se você tirar isso dele, você vai ver uma pessoa anormal daqui a pouco. E é o que está acontecendo. Tá? Molecão aí com 38 anos, agarrado na saia da mãe do pai. Isso que é problema. Vai tirar o que era dele quando era pequeno, agora aguente. Eu não aguento mais. Tem meu filho de 50 anos em casa, me tomando a paciência. Meu Jesus. Não casou. Não tem estabilidade financeira, vive lá porque usa o carro do pai e da mãe. Usa luz da mãe, tudo lá, gente. Por que isso? Porque roubaram alguma coisa dele e ele quer agora. Meu Deus, depois de velho, vamos chegar lá. Se nós não chegarmos, chega outro dia. Vejam, criança você cuida. Cuidar aqui tem um conceito de proteger. Cuidar aqui tem um conceito de suprir. Então, criança você cuida, você protege, você antecipa, você tem precaução. Adultos você não cuida, adulto você trata. Mas tem criança que você precisa tratar, se ele tiver algum problema, sim. Mas normalmente uma criança é para nascer saudável, a menos que ela nasça com uma transferência genética, uma doença hereditária. A gente não vai entrar nisso hoje. Então, se ele nasceu com a doença hereditária dos pais, ela tem que tratar. Em suma, ele nasce saudável. O que o pai tem que fazer? Cuidar dessa saúde. Simples, cuidar dessa saúde. Por isso que tem que ser 500, 50, 100 anos antes, 50 anos antes. Então, criança você cuida, o adulto você trata. Agora, o mais cruel é você tratar uma pessoa com 84 anos que tem um adolescente socado dentro da cabeça dele, dentro da mente dele. Imagina uma senhora de 68 anos, gente, não é velho, tá? Ele fala assim, tadinha, 68 anos não é velho. 68 anos não é velho não, gente, pelo amor de Deus. Eu quero viver aí uns 60 e poucos, quando eu tiver com 100 anos, eu fui dar uma palestra aqui, e você me chamar de velho, eu não volto nunca mais.
A velhice é você que faz, está na tua cabeça, tudo está lá. A gente não tem tempo de explicar isso para você, tudo está lá, Jesus falou, tudo está ali dentro. Não tem isso, tudo está ali dentro. Fazendo esse movimento que eu estou fazendo aqui, você faz ideia de onde isso vem, de como isso se processa? Então, quando você pensa nisso, você sabe que quem comanda a tua vida é a tua mente, não é o teu corpo. Então é muito simples isso aqui, é fácil entender. Você entendeu, acabou o problema. Você chega na tua casa, acabou o teu estresse. Sério? Acabou. E aquela ansiedade minha que está lá a 1000, gente, pelo amor de Deus, se tiver 1000 você já morreu. Você está aqui, mas na verdade você já morreu, já foi enterrado, está aqui só a alma. Se ela chegar a 5, se a tua ansiedade chegar a 5, que se torna uma patologia crônica, você está tomando um remédio aí que Deus me livra. Não tem. Então, criança você cuida, os pais cuidam, os educadores cuidam, para que ao ficar velhos, a gente não precise tratar deles, tratar das suas emoções que foram arrebentadas quando criança, porque elas têm as suas emoções. Hoje a gente não vai ter tempo, mas eu ia falar abertamente com vocês, que emoções que criança tem, que nós temos hoje, que a gente pensa que eles não têm, a gente cai na bobeira, que eles não têm, tá? Vamos correr mais um pouquinho aqui. Então vejam, todo o meu estudo hoje, e você pergunta, funciona? Gente, você não faz ideia, só para você ter noção. Hoje eu tenho pastores que estudaram comigo, pastores de ministérios enormes, que eles estão colocando convencionalmente, vai virar estatuto da convenção, que todos os pastores, esposa de pastores e filhos terão que passar por sessão de terapia para poder exercer o ministério. O que tem de gente quebrando igreja, quebrando pessoas, porque estão emocionalmente desequilibrados, você não faz ideia. Gente, isso é muito sério, nós não estamos falando só de emoção. Mas a gente não vai trabalhar de emoção de criança? Não, nós estamos trabalhando a nossa, para a gente entender como é a deles. Entenderam aqui, gente? Desse lado, eu estou falando mais desse lado aqui, tranquilo aqui, gente? Só de raiva, vou pagar uma pizza para vocês, depois, porque eu estou falando mais para cá do que para cá. Mas é porque, tem telão dos dois lados aqui. Então, vou falar agora desse lado aqui. Então, vamos lá, gente, Em que eu baseio a minha fala, o meu estudo? Primeiro, eu me baseio em um novo saber que surgiu agora, que é muito interessante. Não é que surgiu agora, isso já é muito antigo, que nós chamamos de neuroteologia. E agora que eu quero ler um texto com vocês, tá? O que a neuroteologia fala sobre as emoções? Emoções de crianças, emoções de adultos, o que a neuroteologia fala? E a gente vai ler um texto muito gostoso. Talvez você disse assim, que às vezes é meio complicado a gente ficar ouvindo sobre isso, mas deixa eu te falar aqui, deixa eu te falar algo muito importante. É bom você ouvir isso e despertar em você o interesse de entender e mudar, do que você voltar para a tua casa e você sabe que você tem alguma coisa que, ao pensar naquilo, você sente uma fisgada no peito, você sente a tua mente entrar em conflito. É melhor você tratar disso do que você mascarar isso. Então, a gente poderia estar aqui, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma tarde de avivamento, e a gente poder extravasar. Isso é gostoso? Mas na Bíblia, neurologicamente falando, existe tempo para tudo. Existe o tempo de avivamento, existe o tempo de cura. E esse, não fica pensando não é tempo de avivamento não, esse é tempo de cura, gente. Tá? Por favor, é tempo de cura. É tempo de nós curarmos a nossa alma que está dentro de nós. Tá? E o primeiro texto que tem ali, olha que interessante, Lucas capítulo 2, versículo 52, e muitas pessoas passam por cima disso aqui, não presta atenção. Olha o que o texto diz: e crescia Jesus primeiro em estatura,
Em algumas versões, na hora de traduzir, eles fizeram alteração. E crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça. Ou seja, obedecendo toda a dinâmica do desenvolvimento de um ser. Viu que interessante? É muito importante isso aqui, gente. Vocês precisam entender isso aqui. Então veja, Jesus crescia. Fisicamente significa o quê? Que Jesus tinha um crescimento físico saudável. Não ficou aquele menininho, sabe aquele menininho raquítico? Que você ficava assim, puxa vida, vamos dar um lombrigueiro para ele aqui. Vocês nunca ouviram falar disso não, né? Já ou não? Quem já ouviu falar lombrigueiro? Oh, lá em Minas Gerais, meu Deus do céu, qualquer coisa, a gente ficava com uma manchinha no rosto. Vamos dar lombrigueiro para esse menino que está cheio de lombriga. Lombrigueirinho, aí o menino com 15 anos, raquíticozinho, o menino com 1,60 m, com 25 quilos. Então significa que Jesus cresceu fisicamente muito saudável. E diz que ele crescia em sabedoria. Gente, isso aqui é interessante, olha o outro texto que eu coloquei lá. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. O que é ciência? Ciência é o acúmulo de coisas que você retém durante toda a sua vida. Mas lá diz, o temor do Senhor é princípio de ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria. O que é sabedoria então? Sabedoria é a maneira como você emprega o que você sabe. Gente, não adianta nós sermos uma biblioteca ambulante, uma Barça desatualizada lá na estante da nossa casa. Nós dizemos assim, ó, tá vendo? Eu tenho uma coleção da Barça. Se a gente vive capengando, pasmem vocês, sabe quantos livros Napoleão Bonaparte leu em toda a vida dele? Isso é biografia do filho. Em toda a história de Napoleão Bonaparte, ele leu apenas 5 livros. E quando questionaram para ele disse, é melhor eu ler 5 livros e aplicar ele em minha vida e fazer ela prosperar, do que eu ler todos os livros do mundo e permanecer igual. Então não adianta nós só lermos a Bíblia. Nós precisamos entendê-la, aceitá-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Aí ela vai fazer efeito. Amém, gente? Está muito pesado, não? Gente, é assim que funciona. Então Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Ou seja, ele tinha um conhecimento muito profundo. Mas por que ele tinha um conhecimento profundo? Porque os seus pais dedicavam tempo em ensinar. Gente, José e Maria, eles não terceirizaram a educação de filhos. Quer que eu te diga uma coisa? Talvez você vá ficar até chateado comigo. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Transferência de responsabilidade paterna. Eu nunca e minha esposa nunca transferimos a educação dos nossos filhos para pastores. Quem educa filho não são pastores. Pastores criam mecanismos nas suas igrejas para ajudar os pais, ajudar os filhos. Quem educa filhos são os pais. Nunca. Percebeu? Para quê? Para que elas crescessem fisicamente bem. Sabedoria e com graça. Veja que isso é interessante, isso faz parte de quê? Isso nós estamos falando de emoções, a gente está trabalhando aqui há muito tempo. Então a sabedoria é a forma de aplicação, e significa que além de Jesus ter recebido o ensinamento correto e completo, cuidado dos pais, ele sabia aplicar, sabia devolver isso aos seus pais. Isso é muito interessante, porque um filho saudável devolve o quê? Saúde, devolve carinho, devolve respeito aos pais, o que essa geração não tem. Aí a pergunta é, nós vamos culpar essa geração de ser assim? Para lá, não está havendo uma falta de entendimento, de compreensão de determinadas coisas? Nós não estamos transferindo determinadas responsabilidades que não devem ser transferidas? Então, se quisermos ser saudáveis, se quisermos ter uma igreja saudável, a Giane falou que tem tantas pessoas, naquele momento só tem tanto, pasmem vocês, tem igrejas que tem 200 membros, na hora do culto online só tem 30, cadê os 170?
Ah, mas está tão chato aqui, né? Eu vou ouvir a pregação do fulano de tal. Porque eu posso ficar mudando, né? Aqui. Entendeu, gente? Então, isso a gente não camufla. Isso a gente não esconde. Isso aqui são filhos que vão crescer. Se eles não nos matarem de raiva mesmo, se eles não nos matarem de raiva, que a pessoa começa a aparecer manchas no corpo, e quando eu vejo essas pessoas com essas manchas no corpo, esse dia eu fui no correio, e a mulher com uma mancha no corpo, eu já falei para ela assim, desculpa fazer uma pergunta, essa mancha aí, você bateu? Ela disse, não, apareceu do nada. Aí eu expliquei para ela o que aconteceu. Meu Deus, não fala isso. Eu falei assim, corra e vai cuidar da tua saúde, que daqui a pouco isso vai dar no coração, e tu já é mais uma que vai estar lá escrito que morreu, e de Covid, posso falar isso não, deixa eu passar. Só que leva isso a sério? Não leva. Então, a gente tem adulto, aí você disse, mas a gente está falando de criança. Exatamente, essas coisas que estão acontecendo agora, 95% delas, trouxemos quando nós éramos criança. Tá? Então, vamos lá. Aí eu trabalho com epigenética, não vai dar tempo, isso aqui é profundo, eu ensino você coisas que se você colocar em prática, não precisa nem você fazer um curso de psicologia sério. Eu trabalho a questão da epigenética, que é muito paralelo ali à neuroteologia, eu trabalho a epigenética de fora, que eu explico para vocês que o comportamento de vocês, a história de vocês já começa lá de fora, do avô, do Adão, tá? Trabalho a epigenética de dentro. O que é a epigenética de dentro? A partir do momento que duas células se encontram, esperma do homem, óvulo da mulher, duas células, o esperma cai no óvulo, fecunda. A partir daquele momento, o que está acontecendo? Uma epigenética de dentro, ou seja, um ser está sendo gerado. Como será esse ser ao nascer e ao crescer? Me diga uma coisa, já olhando a situação da tecnologia, imagina essas crianças que estão nascendo na pandemia debaixo de pancada da mãe, agressões físicas e verbais, como a Noema acabou de falar aqui, aumentaram assustadoramente o número de ligações para as delegacias de mulheres com denúncias gravíssimas de pedofilia. Tio, pai, pasme vocês, pai, pasme vocês, avós, velhos, 80 anos, 90 anos, abusando de netas. Imagina isso, viver isso aqui. Tá, essas crianças que vão nascer nesse período, onde a ansiedade está altíssima, o nível de estresse está altíssimo, imagina as crianças que vão nascer e vocês vão cuidar, principalmente não posso falar a idade, meu Deus, não ia perguntar a idade dela, só falar assim, daqui a pouco vai sobrar para você, Isabel. E aí? Cuidar esse serzinho que nasceu debaixo de pancadaria. O pessoal conta algumas histórias engraçadas, assim, eu não gosto disso não, sabe? Eu não vejo notícia, não vejo jornal, não vejo nada. Só minhas redes sociais que eu tenho que trabalhar, porque eu trabalho com isso hoje. Mas, está mais ou menos assim, ó. A mulher estava grávida de gêmeos, aí um nasceu. Quando ele nasceu, ele não chorou. O médico virou ele e começou a bater no bumbum dele. Isso aqui é uma historinha, tá? Não leva isso a sério não, por favor. Bateu, e ele entrou no estado de desespero tão grande que ele voltou para o útero da mãe. E chegou lá e falou no ouvido do irmão dele, vamos ficar aqui, porque lá fora tem uma pancadaria que você não tem noção. Então, seria mais ou menos assim. Se você acha que cuidar dessas crianças que nasceram do ano de 2010 para cá, por exemplo, ele aqui, quantos anos você tem, filho? 13? Vixe, meu Deus do céu, eu ia falar vixe nossa, mas isso não é coisa nossa não, né? Meu Deus, 13 anos, ele entrou para a puberdade, né? Está ali, vai demorar um pouquinho de sair para a puberdade. Dá um celular para ele, para você ver. Você acha que o pai dele, a mãe dele, precisa levar ele para fazer um curso.
Chegar lá, ele vai dar se o sujeito nasceu antes dessa tecnologia, ele vai dar uma aula para o cara fala assim, você não quer trabalhar aqui como menor aprendiz? Não. Você está de brincadeira, não vai pensando que eles não têm sentimento. TI é muitas emoções. Jesus começou a placa. Vamos orar para essa placa. Maravilha. Entenderam aí? Porque se você acha que é uma problemática toda, cuidar desse ser agora, imagina esses que estão vindo. Então a gente trabalha epigenética, que é o momento que gente, deixa eu dizer para você, mulher grávida, você tem que fazer a tua. Só para vocês terem ideia, quando a minha esposa ficou grávida do primeiro bebê, a gente morava no sudoeste do Paraná, numa cidade chamada Guaraniaçu, e ela teve um tal de desejo de comer um peixe pintado, e vai achar esse trem, irmão. Mas que desejo mais maligno. Eu corri, sabe onde que eu fui achar, Noemi? Eu fui achar lá em Cascavel. Gente, eu fui em Cascavel o dia inteiro para achar esse trem, esse tal desse peixe pintado para ela. Então, mulher grávida, você faz de tudo, meu irmão. Você lava a louça, você limpa banheiro, você passa pano no chão, você faz tudo para ela manter-se bem tranquila. Pasmem vocês, judeus ortodoxos comem carne kosher. O que é carne kosher? O boi que eles comem não pode se estressar. São acariciados, são amados, são beijados, fazem massagem neles, porque aquela carne é saudável, por isso que os judeus são saudáveis. Imagina a mulher grávida. Vocês fazem isso com boi, gente, que você vai matar e comer, imagina com a mulher grávida. Jesus, o que tem que se fazer mais? Além de acariciar, de beijar, de abraçar, o que mais? Dá a flor para ela, dá o carro, cartão de crédito, senha, tudo. Quando vem a conta, nem que você morre do coração, mas você fez. Para que você faz isso? Para ela não se estressar, para que esse bebezinho lá que está, esse embrião, esse feto que está sendo formado, não se estresse. Não fique ansioso, porque a ansiedade da mãe é a ansiedade do filho, a dor da mãe é a dor do filho, e ele já nasce com um problema. Se eu tivesse tempo, eu ia provar para você. Eu peço para vocês ficarem em pé. Eu peço para vocês ficarem em pé, e eu passo aqui no corredor, escolho 5 pessoas e conto a história de vocês. Acredita nisso? Eu conto a história de vocês. Eu conto a história de vocês pelo formato do corpo de vocês. É possível fazer isso. Olhando para o corpo, eu vou dizer, irmã, não é que você precisa fazer isso aqui, não. Aconteceu isso, e você não conseguiu lidar e transformou nisso. Gente, é assim que funciona, são emoções. E nós precisamos entender isso. Se nós tivermos esse cuidado, desde que o médico falou assim, surpresa, vocês vão ser pai. A partir desse momento, o caso é muito sério. E aí, quando esse bebê nasce, acabou-se os problemas? Não, começou toda a complexidade, porque os cuidados serão muito maiores. A gente não vai poder trabalhar muito isso aqui. Então, a epigenética, eu trabalho a epigenética de fora, a epigenética de dentro, e eu trabalho, então, a epigenética das fases, que são as fases de cada criança. Aí eu ia fazer outra dinâmica. Qual dinâmica eu ia fazer? Eu ia pegar 5 pessoas aleatórias, eu ia dar para vocês, olha como isso é interessante, gente, isso é importante. Eu ia dar para vocês uma plaquinha, 5 pessoas, ia dar uma plaquinha dessa aqui, ia perguntar, qual a faixa etária das crianças você trabalha, para mim ver se você tem perfil para trabalhar com elas. Percebeu aqui como que é? E isso é muito interessante, o que vocês estão fazendo aqui não é simplesmente uma reunião. Vocês estão aqui recebendo ferramentas para exercer com excelência aquilo que Deus deu para vocês. Aquilo que Deus deu para mim. Pasmem vocês, eu estou muito feliz. Como pastor que hoje no Pastorio Igreja, no ano 2020, no ano 2021, eu atendi mais pessoas presenciais e online do que todos os pastores. Muita gente. Inclusive pessoas que os próprios pastores indicam para mim cuidar. Porque ele diz assim,
fugiu totalmente. Não consigo. Viu que interessante? E aí é o seguinte, teve um pastor que mandou uma mensagem para mim e falou assim, eu posso agendar uma irmã da igreja para você atender? Aí eu disse, pode sim. Ele mesmo agendou, viu, um pastor da igreja, ele mesmo agendou e eu fui atender. Não foi aqui em Curitiba não, tá? Eu atendo muita gente aqui em Curitiba, mas não foi em Curitiba. Quando eu fui atender essa pessoa, ela estava com um problema de insônia insuportável. Noemi, ela falava que ela deitava e acordava com o olho, ela amanhecia parecendo um zumbi. E aí a ansiedade e aí o estresse estava tomando muito conta. Os filhos estavam dizendo, mãe, a gente não aguenta mais você. O marido já não aguentava mais. E ela decidiu, aí já tinha, veja, o pastor orou, a esposa do pastor orou, todos os grupos da igreja oraram, a igreja inteira orou e a ansiedade não foi embora. Ela falou, está acontecendo duas coisas comigo, ou eu não tenho fé, porque eu dobro o meu joelho, oro e repreendo, ou então o nome de Jesus não tem poder. Olha para você ver o estado que essa pessoa chega. Essa pessoa já não estava aguentando mais o sofrimento. E aí o que você vai fazer? Só conversar com essa pessoa. E de repente você conversando, chega lá num pontozinho, que onde está se disparando todo esse sofrimento, toda essa ansiedade. Gente, é incrível, a gente tem que trabalhar isso. Todos aqui são cristãos, amém? Amém. Quem não tem problemas, levanta a mão. Existem pessoas aqui hoje, aqui agora, à tarde, que estão com problemas emocionais e que precisam de ajuda. Mas essas pessoas se ofereceram para ajudar outras pessoas. Veja que interessante. E isso é louvável. Porque um médico com câncer pode tratar um paciente com câncer. Pode sim, ele é médico, estudou para aquilo. Então daqui a pouco a gente vai orar, que está faltando 10 minutos, acabou. Então a gente tem a questão, eu trabalho a questão da ontogenética e por final, ali dentro disso, eu trabalho a questão dos traços de caracteres, que é uma coisa muito interessante, a gente vai falar sobre isso. E eu vou encerrar para a gente poder orar, gente, pedir vocês. E aí, Giana, onde que eu ia chegar? Nem cheguei lá ainda, não cheguei nem no cartaz dela ainda, foi a introdução para vocês entenderem tudo isso e aguçar isso em vocês. Aí eu coloquei tipo de emoções, o que ela passou para mim no cartazinho lá, felicidade, porque eu estou feliz, vergonha, gente, vergonha, tem coisas que você não faz ideia do que significa vergonha que a criança sente, vergonha que os adultos sentem tipo de vergonha, autoestima baixa, crenças limitantes, bloqueio mental, que aconteceu lá quando era criança, vergonha, medo, porque a criança está com medo, que tipo de medos existem, a tristeza, por que a criança sente tristeza, a raiva, que nós adultos chamamos de enfesados. Para nós encerrarmos aqui, quem sabe o que significa pessoas enfesadas? Fala, querido, olha lá. Pessoa com problema no intestino. Jesus! Agora vamos ser sinceros, quantos sabiam disso? Levante a mão, quantos sabiam? Olha lá, pessoas com problema de intestino, ou seja, ele não libera o bolo fecal, e a pessoa enfesada, o celular dele, ele acabou de comprar, o celular não funciona, porque nem o celular gosta dele, o carro não funciona, não vai funcionar mesmo, isso é energia, gente, entenda isso, a tua energia ruim vai afetar o carro, afeta o celular, afeta o computador, imagina quem está do teu lado, vai sentir um cheiro de longe, estão cheios de fezes, pessoas enfesadas, raivadas, nervosas. E aí, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer câncer de colo, câncer não sei de onde, por quê? Porque aquele bolo fecal que não foi mandado embora, vai cair na corrente sanguínea, aquilo lá é toxina, e pronto, está lá o sujeito morto. Viu aqui interessante? A gente vai trabalhar tudo isso, as emoções que as crianças têm. Gente, a mulher chegou para mim e falou assim, doutor, meu filho está com 10 dias que não faz cocô. Eu falei, meu Deus,
e você não fez nada. Daqui a pouco essa criança dá um bicudo na canela dela, vai falar: está repreendido Satanás, filho do capeta, não sei das quantas. Está aí, gente, infelizmente, o bichinho está cheio de fezes, literalmente. Tá? E a gente tem a raiva, etc. E a gente vai ficar em pé para nós orarmos. Ai, 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 a partir dali a gente vai orar. Gente, eu vou pedir para vocês estarem em pé, para nós fazermos uma oração, tá? Para nós orarmos, com base naquele texto que diz assim, ó: se os pais soubessem o básico sobre sensações fisiológicas, ou entendessem o mínimo de emoções dos filhos, teríamos, consequentemente, filhos melhores, pais melhores, babás melhores, educadores melhores, igrejas melhores e, como resultado, uma sociedade bem mais saudável. Então, tudo isso começa aonde? Na educação do filho desde o ventre. Então, pais, ajudem os educadores a educarem, fazendo a sua parte, fazendo a nossa parte. Então, gente, vamos orar. Nessa oração, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a oração do Tiago. Tiago diz assim: aquele que não tem sabedoria, peça, e Deus dá liberalmente a todos. Chamado de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Primeiro, é a capacidade de percepção. Você vai sentir. Sabia que você sente? Você sente. A minha esposa está aqui de testemunho. Eu só não consigo tirar do meu corpo a dor se for orgânica. Se for emocional, eu tiro. Eu mesmo tiro. Sabiam disso? Eu consigo tirar minhas dores. Eu consegui tirar até uma dor de dente que o médico disse que não tinha como tirar, que tinha que extrair o dente. Eu consegui tirar aquela dor. Agora, se for orgânica, é mais difícil. Então, fazendo o que? Quando você está emocionalmente bem. Por isso que Jesus falou o tempo inteiro: você tem que amar, você tem que amar. Mas aquele filho não sei das quantas, filho de Belial, ainda tanto, aquele filho de Belial, aquela vizinha atribulada. Aí Jesus disse: se você ficar com raiva dela, tu vai ficar doente. Então ame, então amor. Por isso Jesus disse para nós orarmos agora. Jesus diz assim: aquele que crê em mim farão as obras maiores do que eu. Só que o grande problema é que a gente pega a palavra crer e não é. A tradução ficou invertida. Não é aquele que crê, não é. É aquele que se assemelhar a mim. Aquele que conseguir amar como eu amo. Foi o que ele disse. O novo mandamento vos dou. Quando disse isso, pegaram uma pedra para atirar em Jesus. Disse: calma, deixa eu terminar a frase primeiro, depois vocês atiram. O novo mandamento vos dou, que amais-vos uns aos outros, assim como eu tenho amado. Ou seja, vocês podem até amar, mas como eu, não. Então, procure igualar a mim no amor, que vocês não vão ficar doentes. Procure igualar a mim no amor, que os filhos de vocês não serão filhos doentes. Experimente isso para vocês. Mas é preciso experimentar. Pastor, mas dá trabalho. Ué, o que não dá trabalho na vida? Tudo dá trabalho, meu irmão. Amém? Vamos orar? Você vai pedir sabedoria para Deus essa tarde. Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Te agradecer por estar aqui, por poder falar, Senhor, com os teus filhos que estão aqui. E eu quero, Senhor, agradecer a Ti pela vida deles. Confesso, Senhor, que o meu coração está, de fato, muito feliz. Feliz porque olha a quantidade de pessoas que saiu do seu lar hoje, no sábado à tarde, ficaram aqui, Senhor, esse tempo todo, assentado aqui, me ouvindo. E não falei, Pai, de forma tão espiritual e teológica, mas eles ficaram aqui. Pai, significa o quê? Que eles se colocaram, de fato, na brecha, como diz a Tua palavra. Procurei um homem para se colocar na brecha perante mim, interceder e ajudar essa sociedade, e não achei. Mas aqui o Senhor achou. E digo, o Senhor não achou apenas a Jeane, o Senhor achou a outra irmã que está atrelada a ela, a filha dela. O Senhor achou muitas irmãs, muitos irmãos, que vão fazer de tudo, vão estudar, vão pesquisar, vão orar, vão passar tempo pedindo sabedoria para ajudar as crianças nas suas emoções.
nas emoções que muitas vezes os pais ignoram, e aquilo fica recalcado dentro dele. Pai, que a glória do Senhor esteja sobre essas pessoas, porque nesse momento precisamos dessa glória. O que é glória, Senhor? Glória, acima de tudo, é sabedoria. Glória, acima de tudo, é entendimento. Glória, acima de tudo, é serviço, e serviço com excelência. Mas eu quero, na tarde desse dia, se eu pudesse chamar aqui à frente, eu chamaria, mas nós somos obedientes. Os decretos e as leis que o nosso país, os nossos estados, municípios impõem sobre nós, embora estudando, conhecendo algumas coisas, percebemos que existem outros interesses, mas não é disso que se trata. Eu poderia chamá-los aqui, poderia orar, olhar para cada um deles, e de repente, de forma até específica, orar por alguns especificamente. Mas na tarde deste sábado, dia 22, eu quero profetizar. E profetizar significa declarar o crescimento desse departamento, declarar o crescimento desse pai, declarar o crescimento dessa mãe, declarar o fortalecimento emocional desses irmãos que se colocaram na linha de frente, como espécie de médicos, de enfermeiros, que estão na frente de uma pandemia. Eles estão na frente para lutar, mas com a certeza que a bandeira já está erguida. É a bandeira do sucesso, da vitória, da conquista, do crescimento. E eu quero pedir que esses irmãos hoje crescessem um pouco mais, principalmente espiritualmente, depois emocionalmente, que é o propósito, e crescesse de forma extraordinária. Pai, assim eu oro. Eu gostaria que nesse momento, vou pedir para você colocar a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Vamos agradecer porque ele está pulsando. Primeira coisa, eu sei que tem pessoas aqui que estão muito tristes. Sabe, André? Você imagina uma menina de 15 anos que ainda nem saiu da puberdade ligar para você e disser para você: perdi o meu pai num domingo e perdi a minha mãe no outro domingo. O que eu faço? E de repente tem pessoas aqui que estão assim, e você com a mão no coração. Assim como o teu coração está pulsando, significa que o teu Criador não abandonou você. Ele está com você. E se você está com algum estado emocional que está perturbando a tua mente, trazendo sintomas físicos para o teu corpo, como ministro da palavra do Eterno, eu peço que o Senhor penetre agora, espiritualmente. O Senhor vai lá na ferida, no momento do trauma, no momento da dor, e faz um milagre. Porque eu creio, Deus, que existe a cura natural, que é o médico que descobre a doença e dá o medicamento, a pessoa toma e fica bom. Eu creio, Deus, numa cura de um tratamento emocional, quando alguém procura um tratamento psicológico. Mas eu não posso deixar de acreditar numa cura sobrenatural, que o psiquiatra, que o psicólogo, que o psicanalista não consegue entender, porque de fato não é para entender, é simplesmente para aceitar. Assim eu ministro sobre os teus filhos e as tuas filhas, para a glória do teu nome. Amém, gente? Deus abençoe. Jane, muito obrigado a todos.